Oi, gente, boa noite. Estamos ao vivo. Fazia tempo, né, que a gente não fazia live. Tô muito feliz hoje novamente. O ano já está se findando, já está acabando, e eu tenho certeza de que, apesar de termos passado por tantos momentos de dificuldades, todo mundo, não tem uma pessoa que a gente converse que a pessoa diga que não foi atingida de alguma forma por tudo que está acontecendo. Então, eu gostaria muito de que nessa semana, que é a semana do Natal, a gente entrasse assim com uma mensagem de esperança para a vida das pessoas. A Ju, minha convidada, tá entrando, deixa eu chamar ela aqui agora. Peraí. Opa. Juliana, calma aí. Oi, tudo bom? Vanessa, que linda. Participando. Ju, deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu tentar chamar ela. Ela não tá disponível para mim. Deixa eu ver. Ju, se você estiver me ouvindo, eu tô tentando te convidar, mas você não está aparecendo disponível. Eu acredito que você esteja no celular, porque tem que ser pelo celular. Deixa eu ver. Bastante gente. Boa noite, pessoal. Eu estou só aguardando. Oi, meu primo aqui, o Paulo Roberto. Ana Júlia. Deixa eu ver se agora ela está disponível. Não, ainda não está disponível para eu convidá-la. Bom, gente, hoje nós vamos tratar, enquanto ela vai tentando ver o que está acontecendo lá para eu conseguir convidá-la. Ainda não está disponível, viu, Jô? Eu preciso que você fique disponível para mim. Enquanto ela vai vendo isso, nós então queríamos assim fazer nessa semana do Natal casar com uma história de superação, uma história de fé, de coragem que a gente precisa ter. Principalmente este ano, eu acredito que todo mundo de alguma forma foi bombardeado e precisou superar a si mesmo. Na verdade, nós precisamos superar a nós mesmos, principalmente a nós mesmos. E somos, assim, aqueles que mais dificultam, às vezes, os caminhos para a gente mesmo. Então, a história da Ju, deixa eu ver se ela. Acho que ela mandou aqui agora sim. A tela. Deixa ela entrar aí. Tá só aguardando que é um pouquinho de delay da internet. Agora já tá. Oi, boa noite. Boa noite. É Eu assim mesmo, realmente gente. estava no notebook. Tava o quê? Já Desculpa. estava no note. Sabe que eu tive um professor que nós fizemos uma live também sobre esse tema de empreendedorismo e no dia não conseguiu entrar. E ele não falou que estava, até porque eu também não conhecia que pelo notebook não dava, só pelo celular. E aí ele não conseguiu, depois de 2 dias é que a gente vai descobrir o porquê. Ficou aprendizado, pelo menos, né? Sim. Bom, eu comecei falando aqui, Ju, já vou passar para você a palavra, para você se apresentar e começar a contar toda a sua história. Mas eu estou falando aqui para as pessoas que estão nos ouvindo que eu gostaria muito de que nessa semana a gente falasse, sim, sobre esse assunto, empreendedorismo, que é um assunto super importante nos dias, principalmente que estamos vivendo. Dizem que as gerações que estão vindo, já as que estão aí, as que estão vindo, são gerações de que eles vão querer trabalhar por si. O perfil é bem diferente dos de antigamente, é outro perfil. Não que os de antigamente estavam errados, não é isso, uma questão de certo ou errado. É uma questão de novos perfis que estão surgindo das pessoas. Assim, por ser a semana do Natal, e não foi coincidência, gente, mas eu sou cristã, a Ju também é cristã. A gente tem aí essa semana, uma semana muito especial para todos nós, cristãos e não cristãos, eu acredito, porque a gente comemora o nascimento de Cristo
Então, é renascimento, é mensagem de fé, de esperança. E as pessoas estão precisando muito disso. Não só as pessoas, como nós mesmas que estamos aqui. Todos os dias eu preciso muito de mensagens de esperança, porque quando a gente liga a televisão, geralmente as notícias, 90% são só problemáticas. Não que a vida seja perfeita, de ninguém é. Mas eu acredito que trazer uma mensagem de esperança, trazer ali que alguém se superou, conseguiu encontrar estratégias, claro, com o direcionamento de Deus, mas também a pessoa, porque também assim, Deus vai fazer, mas se a pessoa não quiser, né, nada vai acontecer. Então eu acredito assim que a sua história, quando a Vanessa, que está nos assistindo, pelo menos ela estava aqui, acho que ela está ainda, né? É linda, ela é uma linda. Ela, quando contou a história da Ju para mim, eu fiquei muito apaixonada pela história. E assim, gente, o bacana das lives, viu, pessoal? É que a gente está conhecendo gente de todos os lugares do mundo, do Brasil, do mundo. A Ju, eu achava que ela era do Rio de Janeiro, mas não. Ela é de Florianópolis, Santa Catarina. Na verdade, acho que uma cidade bem próxima, né, pelo que você me falou. Conversamos, tivemos um bate-papo muito bom hoje de manhã. Então, assim, para mim é enriquecedor conhecer novas pessoas, poder dividir informações. E eu costumo dizer de que uma pessoa que está munida de informações é uma pessoa que ela vai ter muito mais estratégias, vai conseguir sair muito melhor em todas as situações da sua vida. Então, as lives, o intuito delas são exatamente isso, trazer informações para as pessoas que cada uma vai se encaixar de uma forma na vida de alguém. Então, gente, apresento para vocês a Ju, que hoje vai falar, vai trazer para a gente vários conteúdos super importantes. Eu acredito que a temática dela não vai ser só na questão do empreendedorismo. Ela me falou coisas hoje de manhã que eu fiquei assim, de queixo caído. Ela falou de como está o mercado de trabalho, eu achei isso fantástico. E ela descreveu até coisas assim, muito minhas, que eu tenho pensando há alguns meses, estudando sobre isso e raciocinando sobre isso, e foi muito bacana. Então, eu acredito que assim como eu fui agregada aí de informações e de boas ideias, vocês também que vão assistir agora e aqueles que vão assistir posteriormente vão ter também todas essas informações super importantes. Ju, a palavra está com você, fica à vontade, tá bom? Eu vou ficar por aqui, mas é todo seu, toda sua a live, tá bom? E obrigada por estar aqui, primeiramente. Eu que agradeço o convite de poder participar dessa live com um tema tão atual, né? Agora na pandemia, representando as mulheres empreendedoras, representando todos que usaram da pandemia para realizar os seus sonhos e para sonhar, porque, na verdade, eu, por exemplo, eu nunca pensei em ser empreendedora. Tipo, não estava nos meus planos ser empreendedora, não estava nos meus planos, definitivamente não estava. E foi justamente por conta das dificuldades que vieram, né? A gente tinha que se reinventar, não tinha como deixar de se reinventar. Até curioso que eu participei ano passado de um curso de marketing, onde todos eram empreendedores. Eu era a única da turma que não era empreendedora da turma. E virei em 2020. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão na live. Eu já vi que tem alguns amigos meus na live. Fico muito feliz por vocês estarem tirando um tempinho para escutar, né? É um testemunho, na verdade, né? Que eu vou estar passando aqui para vocês hoje. A Aruane é de São Paulo e eu sou de Floripa. A gente se conheceu essa semana, praticamente. Hoje a gente teve um contato de conversa. A nossa amiga Vanessa, que está na live, a amada Vanessa, que está na Nova Zelândia, ela fez uma live com a Ariane há algum tempo e eu participei dessa live como ouvinte, né? E depois a Vanessa falou de mim para ela e ela achou que eu tinha algo a agregar. Espero que realmente eu tenha algo a agregar nessa noite para vocês. Tem sim, com certeza.
Como eu falei, eu sou nova, sou uma nova empreendedora e realmente foi por conta da pandemia. Foi por conta da pandemia, assim, de eu me vi como muitos brasileiros se viram, né? De uma hora para outra, estava tudo ocorrendo tudo bem, estava tudo certo, o trabalho estava tudo encaminhado. Eu vou dizer que a gente foi pego de surpresa e os nossos chefes foram pegos de surpresa também, né? Eles se viram sem saber o que fazer e foram fazendo o que dava para ser feito no momento, né? E eu, como eu era representante comercial, eu acabei sendo afetada porque na empresa que eu trabalho, a maneira mais fácil no momento que ele achou de cortar alguns gastos foi realmente estar tirando os representantes comerciais, que eram os representantes de rua, e também porque a gente ia ser difícil para a gente trabalhar durante a pandemia, né? E a gente ainda não tinha o modelo de home office, então a primeira coisa que ele fez foi estar desligando os representantes comerciais. E nisso eu fui afetada. Quando eu Foi um baque para mim, né? Eu sou chefe de família, eu tenho os meus filhos que são meus dependentes, a gente tem as contas para pagar, né? Elas não esperam. Não fui contemplada com nenhum programa do governo, não tinha como ter esse recurso, né? E na verdade, assim, eu vou contar para vocês que nem eu contei para a Ariane hoje, quando a gente conversou. A princípio, eu não tive a ideia de empreender. A princípio, o que eu tive foi uma ideia para tentar não pegar dinheiro emprestado, vamos dizer assim. Era a ideia inicial era essa. Então, o que que eu tive uma ideia? Eu tive uma ideia a partir de que eu vi que tinha a possibilidade de eu, em vez de pedir dinheiro emprestado, eu oferecer algo e ganhar dinheiro em troca. Foi mais ou menos Sim, assim. sim. Mas o que que acontece? Eu, na verdade, eu nem o que eu faço hoje, deixa eu te contar primeiro o que que eu faço, né? Eu faço empadão para vender. Esse é o meu empreendimento, né? O empadão da Ju. E eu nem sabia fazer empadão. Antes da pandemia, eu não sabia fazer empadão. A gente teve aquele período ali que a gente ficou totalmente isolado, né? Eu, pelo menos, fiquei totalmente isolada nas primeiras semanas. Aí, logo, quando começaram a abrir um pouquinho do comércio, eu fui fazer o meu cabelo na minha cabeleireira. E ela tinha comentado que ela tinha feito empadão naquele dia. E eu disse, eu adoro empadão, mas eu não sei fazer empadão. E ela me explicou como é que se fazia. Aí eu peguei e fiz. Não ficou muito bom, não. Ela esqueceu de me falar qual que era o tipo de margarina, qual que era o tipo de trigo, e não ficou legal. Mas eu insisti, pedi a ajuda de uma tia minha e fiz um empadão que ficou gostoso para eu comer. Nisso eu postei esse empadão no grupo da família. E quando eu postei esse empadão no grupo da família, a minha irmã, eu tava devendo R$ 40 para ela. Aí ela assim, Ju, bem que tu podia, ao invés de me dar os 40, tu me dá um empadão, né? Aí eu falei assim, não, tudo bem, para mim é ótimo. Tinha os ingredientes em casa, fiz para ela e ela amou. E como ela elogiou tanto, eu fiquei pensando, nossa, se as coisas apertarem, eu já sei de onde é que eu vou tirar um dinheirinho. Vai ser do empadão. Mas enfim. Até eu tava... Aí o que aconteceu? Em relação à minha vida financeira, né? Eu recebi o dinheiro da minha saída, né? Da saída da empresa. Fui lá, fiz a minha rescisão. E naquele dia que eu recebi a rescisão, eu fiz uma proposta para ele, que eu poderia continuar trabalhando para ele, para o meu chefe, só que ganhando menos. Só que ele não me deu a resposta na hora, ele demorou um pouquinho para me dar essa resposta. E enquanto ele não me deu essa resposta, eu fiquei só com aquele dinheiro da saída. E como eu fiquei só com o dinheiro da saída, eu tinha que administrar ele de uma forma que eu não ficasse sem dinheiro pelo menos durante uns 3 meses. Por quê? Eu sou diabética tipo 1. Então ia ser difícil para mim arrumar serviço na pandemia.
Primeiro que as empresas já estavam já tirando os funcionários que tinham essa condição para estar trabalhando Sim. home office porque não podiam manter eles, né, no trabalho. Então Deixa eu eu tinha só essa. te atrapalhar um pouquinho, Ju. Só um pouquinho. Desculpa, me perdoa. Você tá me ouvindo bem? Tô, Tá me ouvindo bem? Eu não sei se o pessoal, ninguém reclamou aqui, então eu falei, eu acho que sou eu então. É que o meu volume, porque como o meu telefone tocou e eu fui para desligar, recusar a ligação, aí depois disso ficou baixo. não, tá Eu até tranquilo. tentei ajustar aqui, mas não. Mas bom, se você tá me ouvindo legal, então acredito que todo mundo aqui que tá aqui assistindo a gente também tá ouvindo, ok. Sim. Então, aí eu tinha que administrar bem esse dinheiro porque logo ia ficar no vermelho, né? Aí a primeira coisa que eu fiz para poder administrar bem o dinheiro, foi colocar num caderninho o valor que eu tinha naquele momento que eu tinha pago todas as contas, sobrou, vou até falar aqui, sobrou 5 mil. E eu coloquei no caderninho naquele dia 5 mil. E fiz um cálculo mais ou menos das contas que eu ia ter no mês, que eram as contas fixas, né? Para mim poder ir administrando. Só que na primeira semana, no primeiro dia, já teve uma despesa extra. Já tive que levar meu filho no médico e eu ia ter que gastar um dinheiro que não estava previsto naquilo ali. E aquilo já foi na minha cabeça. Isso Já não ia vai dar mexer no orçamento que você isso não tinha vai, tentado deixar organizado, né? isso não vai dar certo. Aí eu fui com ele na fonoaudióloga. Quando eu voltei da fonoaudióloga, quando eu tava voltando da fonoaudióloga, eu disse assim: vou passar no mercado, vou ver os preços, como é que tá o preço para fazer empadão, para essas coisas apertarem, eu ter o ingrediente em casa e oferecer. Aí assim eu fiz, aí trouxe. Aí, como sempre, a gente, quando vai começar a fazer alguma coisa, a gente pensa na família, né? Vou oferecer para os É, meus. Vamos ver o que que dá, vamos ver se dá verdade. certo. Aí fiz. Aí fiz, ofereci para minha irmã, para o meu pai e para o meu namorado. Os três aceitaram. E a minha irmã comprou uma quantidade legal, então os três já fechou aquela fornada daquele dia. E todos elogiaram. E eu adoro elogio, né? Deu um elogio, já me incentiva. Aí eu disse: olha, vamos tentar com a vizinhança, né? Vamos ver o que, que dá com a vizinhança. Aí eu até escolhi uma vizinha, minha vizinha do Terra, a Ione, até acho que ela tá na live. Ela tá, eu já tinha visto ela ali na live. Aí eu disse: ah, tem gente que cozinha bem, vou oferecer pra ela e vou pedir pra ela me dar uma nota, né? Aí eu ofereci pra ela, ela aceitou e veio a nota. Ela me deu nota 11. Ah, quando ela deu nota 11, perdi. É isso aí, vai ser isso. E assim eu fiz. Aí naquele dia eu ofereci para outra vizinha do lado, já ofereci para o vigia, já fui oferecendo. E por incrível que pareça, eu não recebia um não. Todo mundo aceitava comprar. E assim foi indo. E eu fui me empolgando e fui fazendo, e fui registrando. Quando todo mundo que comprava, eu registrava. Aí quando chegou a semana de. Ah, tá. Daí nisso, o meu chefe me deu a resposta. Ele me deu a resposta que sim, que aceitava a condição que eu tinha dado de trabalhar ganhando menos. E assim daí já deu uma aliviada, né? Já deu aquela garantia as contas. E com Sim. e, e o empadão não tinha já como voltar já não tinha mais como voltar atrás no empadão, porque já tinha virado um negócio assim, já estava já sendo bênção. E eu perdi, na verdade, duas atividades. Eu não perdi uma só. Eu tinha perdido o meu trabalho, que era o meu trabalho durante a semana, e eu tinha perdido também o meu extra, porque eu fazia recreação infantil já há 15 anos. E na pandemia, desde a pandemia até agora, eu fiz uma recreação. E era um trabalho que eu tinha todos os Sim. finais de semana. E que É, porque vinha com as restrições tiveram que cancelar, né, todas as festas. tudo. E não, e esse extra ficou para trás. E eu fui indo no empadão. Eu não fazia ele todos os dias, mas todos os dias que eu fazia, eu registrava. E fui
E fui fazendo, fui fazendo. E não tinha nem marca ainda, porque, como eu falei, a ideia não era empreender no início. A ideia no início era conseguir pagar as contas. Era conseguir, Sim. né, cumprir com as minhas obrigações da casa. E aí comecei, e com os elogios e com o incentivo de todo mundo, aí eu comecei a sonhar com o meu empreendedorismo. Aí eu comecei a pensar num nome, a pensar numa logo. E como o produto ele veio antes do nome, quando a gente pensou no nome, já não tinha como ser um outro nome, tinha que ser Empadão da Ju. Porque já estava Uhum. o pessoal já estava comentando, já estava falando, o empadão da Ju, o empadão da Ju. E aí eu fiz um post no meu Instagram falando que eu era a Ju do Empadão, né? Que eu era o Empadão da Ju, era realmente eu. Criei a logo com a ajuda das minhas amigas. E o legal é que quando a gente começa a empreender, as pessoas começam a sonhar junto com a gente, né? As pessoas Sim, dão força em todos os sentidos, né? E verdade. aí criamos o nome, criamos a logo, aí depois criamos o Instagram para poder estar, né? Porque a gente sabe a importância que tem o Instagram, por mais que hoje ele não seja o meu canal direto de vendas, né? Mas a gente sabe a importância que é estar nessa plataforma que nos proporciona, né? Tanta visibilidade. E, foi indo o empadão da Ju. E no meio do caminho, o que é legal é que a gente se depara com vários empreendedores. E a gente vai servindo de exemplo para as pessoas. As pessoas vão criando coragem também, as pessoas vão te tendo como referência. Até as pessoas, porque por eu não. Daí o que aconteceu? Eu continuei no meu trabalho, então eu tive que me dedicar ao meu trabalho, até porque nesse período a gente teve que se dedicar ainda mais, né? Com as vendas. Eu trabalho com vendas também. Então, tudo teve que ser dado mais que 100%, né? Então, assim, eu fui indo e me dedicando. É, deixa eu falar aqui, para não esquecer dessa parte aqui. Então, nesses 30 dias, eu me dediquei bastante, eu fui oferecendo, eu cheguei aí na rua, oferecer na rua, eu ofereci para os meus amigos, eu ofereci ia nas Tem aqui um empresas. comentário que eu achei bem bacana. Eu não Ai, gostava de vamos lá. frango, Pode aprendi a falar, gostar eu com o não tô empadão da prestando Ju. atenção. Hã? Como é que é? Muito bom. Isso é uma verdade. O que o Marcos falou ali, o Marcos é o meu genro. O que o Marcos falou é uma verdade. O que é engraçado foi que pessoas começaram a gostar realmente de empadão, começaram a gostar de palmito e começaram. Eu lembro que a Kátia, que foi a pessoa que me ensinou a fazer o empadão, ela falou que ela não gostava de fazer empadão porque a filha dela não comia palmito e ela gostava só com palmito. Ela disse, então daí não compensa fazer lá em casa, porque daí a família não come e tal. Aí eu comecei a vender para a Kátia. A Kátia hoje é minha cliente, a pessoa que me ensinou é minha cliente. Nesse final de semana eu fiz uma travessa grande para ela. E a filha dela começou a comer o meu empadão, gostava de comer o meu empadão com palmito. Aí às vezes Que daí, bacana. aí a mãe dela dizia, mas a Fabine não gostava porque eu não podia colocar. Mas a Ju faz diferente, mas eu não sei o que que é, mas a Ju faz diferente. E a outra amiga minha que só comprava pro esposo, experimentou um dia, gostou, ela, olha, Ju, o teu é bom. Eu não sei o que que tem no teu, mas o teu é bom. E isso é legal. E o Marcos, no caso aqui do Marcos, que falou que não gostava, ele realmente não gostava de frango. E hoje ele come frango, que é uma beleza. Tá comendo bem. Meu namorado também não é muito fã de frango, mas come o meu empadão. E isso é bem legal. Eu fico bem feliz com isso. É isso que me dá gás, que me dá força. E voltando ali, que eu estava falando em relação aos 30 dias, então aquela folha que eu tinha colocado lá na primeira semana, que eu não podia gastar 5 mil, eu só tinha aquele um caderno para poder escrever. Aí eu peguei, rasguei aquela folha e comecei a escrever, cada empadão que eu vendia eu colocava ali.
o nome da pessoa e o valor que eu vendi para a pessoa. E eu colocava, deixa eu ver aqui, dia 1, dia 2, dia 3, e fui registrando. E daí somava quanto que deu no dia. Aí, quando chegou no dia 30, sabe quanto que eu fiz de valor de venda? Deixa eu pegar aqui. Tá até anotado, né? Para guardar de recordação. Tá tudo anotado. Ó, ver se vocês conseguem. Não dá para ver aqui, né? Não dá para ver, né? Eu fiz 5.253 de vendas nos meus primeiros 30 dias de venda. Você fez o valor que você tinha da empresa valor, quando você foi demitida, e que você tinha que manter esses 5 mil, onde o primeiro dia você já teve aí um problema que foi, teve um gasto que não estava previsto, porque isso acontece com todo mundo. Então, em 30 dias, você conseguiu ganhar o que você tinha, que eu acredito que foi dessa parte que você foi tirando de investimento também, né? Sim, com certeza. Foi dali que foi o primeiro investimento. E isso me deixou muito feliz. Assim, quando eu vi esse resultado, quando eu vi esse valor, ele fez muito sentido para mim. Porque eu estava muito apreensiva de como que ia ser. E o que é mais bacana, Sim. além disso tudo, e que eu dei testemunho na igreja, e tudo, foi porque, além de eu ter feito esse valor, eu consegui o valor que eu precisava para manter a casa, com meu chefe me aceitando ficar com a proposta que eu fiz para ele. Então, além de eu conseguir durante a pandemia, né, eu estar sustentando a minha casa, eu estar conseguindo cumprir com as minhas obrigações, eu pude empreender e eu pude sonhar com esse dinheiro. Eu não precisei gastar ele com as contas da casa, eu pude sonhar com ele, eu pude fazer algo a mais. Sim. Então, Bacana. Eu queria que você vai continuar falando muita coisa, que você tem muita coisa para falar ainda. A gente conversou bastante de manhã, eu fiquei encantada com a sua história, como eu falei aqui já. E tem coisas super importantes que você vai falar ainda, eu sei. Mas, assim, você falou algo comigo de manhã, Ju, que me chamou muita atenção. Porque, assim, eu quero te fazer uma pergunta. Dá medo de empreender, não dá? Sim. Dá. Não, porque assim, as pessoas pensam que vai ser um conto de fadas, e não é bem assim. A gente sabe que dá medo, a gente tem os nossos receios, mas tem até um ditado que fala, vai com medo mesmo. Mas aí a minha pergunta não, eu queria que você explanasse o que você falou para mim, porque às vezes as pessoas que vão assistir essa live, elas vão poder se enxergar nessa live, como eu me enxerguei no que você falou de manhã, como nós estávamos conversando. E eu falei um pouquinho disso aqui antes de abrir a live para você, sobre os novos perfis que estão surgindo de pessoas, de profissionais. Eu achei muito bacana o que você me falou de manhã, acho que você lembra do que eu estou falando, né? Como que funciona agora, que as pessoas não querem ficar mais engessadas naquele sistema como era antigamente. Então, assim, eu acho interessante você trazer isso também, porque a sua visão, ter essa visão, Ju, não é para qualquer pessoa. Então, você já teve essa visão e depois você colocou em prática. Claro que eu acredito que, assim como muitas outras pessoas, você é um exemplo disso, de que às vezes tem que acontecer coisas mesmo para a gente ser sacudida e sair da caixinha. Porque se não tivesse acontecendo a pandemia, eu acredito que você vai concordar comigo, ou não, se não concordar também pode falar aqui. Se não acontecesse a pandemia, você continuaria no seu serviço e você não ia pensar em empreender. Eu acredito que é isso, não é? Bem isso. Com certeza a dificuldade faz a gente despertar para os sonhos, para a gente poder buscar propósito. Isso com certeza faz toda a diferença. Hoje, na verdade,
Por isso eu acho que os jovens hoje têm essa vontade, eles têm essa vontade, esse anseio de serem empreendedores, porque desde cedo eles já estão já em busca do propósito, né? A gente ainda fica ainda um pouco preocupada em relação a isso. Eu, por exemplo, eu faz 2 anos que eu sou faz 2 anos e pouquinho que eu sou representante comercial, mas antes disso eu fiquei 10 anos dentro de uma empresa. E quando foi para eu sair da empresa, foi um problema muito grande para mim, foi um conflito muito grande para mim sair da empresa, porque para a gente sair de algo que nos dá segurança, é, é Sim, muito é muito forte isso, envolve muitas coisas. Só que quando a gente não tá legal, quando a gente não tá mais, que aquilo não tá fazendo mais sentido pra gente, a gente tem que abrir mão, como é que eu vou dizer? Arriscar mesmo. sim, Tem que arriscar. A gente tem que sim. tem que tentar fazer isso. Lógico, eu para sair, primeiro eu fui atrás de outro emprego. Eu, quando estava tudo certinho, é que daí eu realmente criei a coragem para sair, né? Tomei a decisão final. Mas e quando a gente toma uma decisão, isso causa um impacto tão grande na vida das pessoas que estão em volta da gente, que às vezes a gente não tem nem noção é, disso. Eu acho que é daí que as pessoas acabam enxergando força em mim, que às vezes eu não sei, tipo, a gente não tem essa noção, né? Mas as pessoas É verdade. começam a pegar como referência e como força. Só que quando a gente tem princípios muito fortes, a gente não consegue viver reclamando. A reclamação faz mal para a gente. Até um pouco hoje, quando a gente Sim, conversou sobre isso, tu passou por isso agora recente também, né? sim, A gente quando sai, o trabalho da gente, ele tem que ser com amor, ele tem que ter paixão. É como se fosse um sim. namoro, é algo que tem que ter, tem que ter Senão você não uma quer nem se motivação. relacionar com ele, porque se não é algo que te dá prazer, que te faz ter gás de levantar cedo, ir lá e falar, vou enfrentar isso aqui, você acaba aos pouquinhos, cada dia se esvaindo, as forças vão embora. Quando você vê, você não tem mais vontade de fazer aquilo, porque aquilo não te dá. É muito mais do que salário, né? É muito mais do que dinheiro. É o que você falou, é o que te proporciona sonhar com coisas do que os seus gastos fixos de todo mês. É poder planejar outras coisas e investir até mesmo na vida de outras pessoas, né? Sim, Isso é o empreendedorismo. isso. E sair de casa e querendo e passar o dia tentando mudar as pessoas, isso não faz bem, isso não é legal. A gente não tem o poder de mudar ninguém. Verdade. A gente tem o poder de mudar a gente, de se encontrar, mas não de mudar as pessoas. E eu Sim. me via tentando querer mudar as pessoas. E isso não é legal, isso não é bacana. E eu fui trabalhar como representante, trabalhar sozinha. Foi ótimo para mim, tem sido ótimo para mim, porque eu trabalho ainda com essa função, né? E ela é ótima porque eu posso personalizar o meu serviço, né? Meu serviço hoje ele é personalizado, eu trabalho do jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu gosto de entregar de entregar o meu trabalho, né? E isso faz total diferença, assim, é muito bom. E, no entanto, que eu estava gostando tanto do meu trabalho que foi um baque para mim quando eu tive que me desligar, né? Mas graças a Deus e graças a eles perceberem essa minha entrega, eu pude voltar, né? Aí eu voltei Sim. e estou conseguindo conciliar bem os dois. E o que é legal também é que a gente recebe apoio de todos os lados, né? E as pessoas da empresa que eu trabalho são meus clientes, compram comigo em cada 15 dias eles estão comprando comigo porque eles não conseguem ter acesso, porque a empresa não é daqui, de outra cidade, então eles não conseguem ter acesso sempre, mas a cada 15 dias estão sempre comprando comigo, estão sempre me apoiando. E isso é muito bacana. O apoio
vários lados, assim. Tem um comentário aqui, eu queria só citar ele, que casou muito Eu legal com o que você está tô falando. pendurada. Assim, eu sei que fica difícil às vezes conciliar falar e prestar atenção, mas é por isso que eu vou olhando aqui os comentários, eu acho bacana a gente citar. Inclusive é da Linda Angélica, que fez com a gente também uma live. Eu não sei se você chegou a assistir essa live, Ju. Ela tem Não. uma empresa agora de temperos caseiros. Ó, dá até para vocês fazerem aí um networking. Ela é Que daqui de legal. Sumaré, interior de São Paulo, você de Floripa, para você colocar uns temperos aí no seu empadão ainda. Ela escreveu assim: nós somos apenas um canal para mudar a vida de outras pessoas, mas só depois de mudarmos a nossa. Se nem a gente acredita na gente mesmo, quem é que vai acreditar, né? E a gente é o primeiro que tem que acreditar, porque geralmente, assim, rede de apoio a gente não vai encontrar logo de início. Quando as pessoas veem o nosso entusiasmo, até algumas vêm junto, graças a Deus, mas nem todas Sim, também. E a gente é a primeira pessoa que tem que acreditar no negócio, né, Ju? com toda certeza. Com toda certeza. E entregar amor sempre, assim. Sim. Eu não vejo outra palavra, assim. E o que é engraçado, assim, quando eu comecei a fazer o empadão, eu não sabia fazer, eu não tinha familiaridade nenhuma com a cozinha, assim, eu não, até às vezes a pessoa pergunta assim, o que mais que tu faz? Eu digo, o que mais que eu faço? Eu faço empadão de frango com palmito, de pão tem mais. É, é algo assim, só que dentro do meu produto eu pude entregar o que eu gosto de entregar, que é amor, que é o vender. Eu sei vender muito bem, então essa parte para mim é super tranquila. Eu tô ali fazendo, eu tô ali Você usou as preparando. suas habilidades que você já possuía, então, né? Isso, o capricho, eu sou uma pessoa que eu sou caprichosa, eu gosto de caprichar, eu gosto de fazer com carinho mesmo, né? E com Então, qualidade, né? isso. Eu sou uma pessoa que eu também faço parte do grupo que não era muito fã de frango, que nem o meu genro, como ele comentou ali. Então eu sempre fiz com tudo com muito cuidado, com muito carinho, buscando um tempero diferente, tá fazendo, tipo, desde o picar cebola, porque eu lembro que eu não gosto muito de ver a cebola, então eu vou picar a cebola bem picadinha, que a pessoa também não vê. Então, se preocupando com cada detalhe, com cada detalhe do processo. E Sim. eu tenho um problema quanto à entrega, né? Porque eu não tenho carro. Então, para mim, por isso que eu não usei ainda muito bem o canal do Instagram ainda como canal de venda, porque eu tenho essa dificuldade. Acho que deu uma falhada na internet dela. Deixa eu ver. Acho que talvez a internet dela caiu, gente. Por isso que parou aqui. Qualquer coisa a gente abre de novo a live. Vou aguardar um pouquinho, ver se ela saiu e vai entrar de novo, porque com certeza às vezes é alguma falha na internet, é assim mesmo, gente. A gente que depende dessa tecnologia, ela é ótima, ela é um bom recurso, mas às vezes deixa a gente um pouquinho na mão, mas não tem problema. Eu acredito que daqui a pouco ela entra de novo. Deixa eu ver, chamá-la aqui, enviar solicitação. Enviei. Deixa eu ver, aguardando. Oi, Ju! Entrou. Caiu, né, a internet. Sim, sim. Onde é que eu estava ali? Vamos até onde que foi? Você estava falando de colocar o carinho, a qualidade em cada produto. Aí você também começou a falar sobre a sua dificuldade na questão de transporte que você não tem como entregar pelo fato de não ter um carro ainda. Ainda, porque logo, Isso, logo terá. isso, com certeza. Ju, se É, você conseguir, tem o seu volume ele tá até o último? deixa eu- Porque tá eu até só o tô com último. tá até o último, né? Eu não sei, eu acho que foi realmente na hora que eu recebi a ligação, eu tô só com medo de que a gravação depois fique baixa também. Se você não se importar, como já deu 40 minutos, eu pensei em a gente desligar e abrir uma nova live.
Aí, gente, por favor, não nos deixe, hein? Volta para nova live. Porque tem muita coisa bacana ainda que a Ju vai falar. Vai ficar gravada isso daqui no meu IGTV, não se preocupem, tá bom? Mas acho que aí, eu acho que saindo e entrando novamente, fica melhor por conta do áudio. Eu tô com medo do áudio ficar baixo, sabe, em tudo. Mas não é o seu celular, é realmente o meu que houve esse probleminha aí por conta da ligação que eu recebi e recusei. Bom, vamos fazer isso então? Vamos. Pode ser? Tá, Pode. gente, nós vamos sair agora. Vou encerrar essa daqui, mas eu já vou abrir uma nova live, tá bom? Não nos abandone, hein, gente? Entra na próxima live. Até já!